É um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre gostoso trazer esse tema e dentre todas as outras terapias que nós temos, né? É um momento que a gente para, se observa e acolhe todas as informações que chegam. E uma convidada super especial que conheço há pouco tempo, mas é colega de jornada aí das práticas de yoga e numa vertente um pouco diferente que não temos ainda no Prana, né? Vai ser uma novidade que nós estamos trazendo agora para casa, que é yoga na gestação. Olha só. E Magali, então, pra gente, antes de iniciarmos esse tema, que ele é bem especial pra mim, aqui até em off a gente tava brincando e conversando, trocando uma ideia, porque eu recém passei por isso, mas quantas mães já passaram, vão passar, e é bem importante a gente estar assumindo todo esse conteúdo e dizer que é algo também tão importante na vida das pessoas, esse olhar diferenciado. Mas antes disso, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de você aqui pro pessoal em casa, para nós, para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais. Então, me chamo Magali, né? Eu tenho uma formação em Hatha Yoga, minha primeira formação foi em Hatha Yoga. Eu vim estudando Ayurveda, mas surgiu a oportunidade, então, de ou voltar a estudar Ayurveda, porque eu cheguei a trancar há um tempo, ou fazer essa especialização para gestação, né? Para as gestantes. E eu optei por fazer alguma coisa, me disse para fazer essa especialização, para voltar para isso. E agora tá sendo, assim, muito gostoso trabalhar com gestantes, porque a minha gestação foi muito difícil. E quando eu digo a minha gestação, eu digo a da minha mãe me gestando e a minha gestando meu filho. Então eu falo das minhas gestações, né, as duas. Tá certo. E poder contribuir para isso, né, para um ambiente mental para essas crianças que vêm agora e para a mãe, enfim, né, para mim está sendo muito gratificante. Que muito maravilha, bom. que bacana. E Julie, quando a gente fala, e agora a gente vai contar com todo o apoio da Magali pelo fato da especialização, entender um pouquinho sobre esse pensar, esse agir e entender o processo da gestação, né, cada um o seu. Julie, a yoga a gente tem como pensar que são os exercícios, somente os movimentos e claro, aqui já foi explicado que não é só isso. Porém, eu acredito que seja bom a gente realinhar os nossos pensamentos em relação à yoga para a gente poder trazer esse conhecimento e ver aonde ele casa. Sim. O yoga muitas vezes é visto pelas pessoas como prática de exercício físico, né? Ou muitas vezes, como nós falávamos hoje de manhã, né? Muitas pessoas acreditam que praticar yoga é ficar em silêncio, calminho, quietinho, né? Parado, com uma música e um incenso, né? Tem esse arquétipo formado, assim, essa ideia. E que é bom também. E que é ótimo, e que também é yoga. Também é, né? Mas o que acontece? O yoga, ele é uma filosofia, né? É uma forma de viver, é uma forma de estar num estado de presença. Então, qual é a maior forma de estarmos na presença? Percebemos aonde estamos e habitamos, o nosso próprio corpo. Então, para isso, nós vamos trazer ferramentas que vão auxiliar isso. Então, tanto como respirações, movimentos, às vezes são movimentos somáticos leves e lentos que fazem com que a gente construa melhor um movimento de articulação, por exemplo. Aí tu vai me dizer, Ju, ok, tudo certo, mas como isso vai chegando em outras áreas para pessoas que têm especificidades, que são a questão de gestantes, ou pessoas que têm deficiência, limitação de coluna, ou fizeram cirurgia, não conseguem ter rotação, ou não tem um membro. Eu acho que é nesse foco que o yoga pega, né? Porque o yoga, o que é a tradução, né? Yoga é a união de tudo que há. Então, é realmente tudo que existe na Terra. Então, assim como os animais, as plantas e todas as partes que completam um ser. Não é só físico. É físico, mental e espiritual. Então, é a união desses corpos em uma prática, né? Então, agora trazendo para a questão da prática da gestação, é perceber essa união, como a Magali estava falando, a gestante vai saber que está gestante depois de um longo tempo. Como que faz essa união dessa mamãe com esse bebê durante uma prática de posturas, de respiração, de um momento terapêutico para essa mãe?
né? E então é essa a ideia do yoga para gestante que vem aí para agregar muito nesse processo, onde muitas mulheres sentem uma certa deficiência nesse ponto de não ter com quem se abrir, não ter com quem falar algo que está sentindo nas profundezas, sabe? Eu tava falando pra Magali que muito tempo das minhas gestações, como eu tive um aborto, minha primeira gestação veio recorrência de um aborto. Eu tinha muito receio de, por exemplo, sentar pra fazer xixi e cocô. Eu não conseguia pensar na possibilidade de fazer força, de ficar naquela posição, porque se eu perdesse o meu bebê, de novo. Então, esse lugar fez com que criasse dispositivos em mim para me estudar. Por que aquilo estava acontecendo comigo? Agora, tendo um profissional que entende da fisiologia, entende da psique, entende dos mecanismos de defesa e vai trabalhar com isso contigo numa prática de yoga, nossa, isso vai agregar muito no processo da gestação dessa mulher. Com certeza. E tu sabes que quando vocês comentaram, olha, a Magali, ela é especialista em yoga na gestação e tudo mais. Aí eu pensei, tanto que a minha primeira pergunta quando eu sentei aqui, para ela em off foi, eu sei que tem movimentos que podem encaixar bebê melhor e blá. Mas quando eu comecei a conversar com ela, eu entendi que não, é além disso, além dos movimentos que podem encaixar um bebê melhor, né? E tem muito disso. Então, Magali, pra gente entender onde a pessoa se descobre mãe, a mulher se descobre mãe, porque ali começa o processo de se conhecer melhor. Na verdade, é um processo, eu quando falo isso, as pessoas elas já tomam um susto, né? Mas é um processo que é dolorido, tá? Olha o incrível que é o nosso corpo e a nossa mente. É dolorido porque eu sou mãe, né? Eu descobri que eu estou gestando, que eu tenho uma vida dentro de mim. E ao mesmo tempo eu entro num estado de luto. Porque o que eu quero dizer com esse luto? Eu vou buscar referências, as minhas referências da minha vida, a mãe de primeira viagem, né? A mãe do primeiro filho. Sim. Elas sempre são da minha vida, as que eu sempre tive. Então eu corro, eu estudo, eu trabalho, eu namoro, eu saio, me divirto. E quando eu tenho um bebê dentro de mim, eu começo a gerar uma ansiedade e isso vai me gerar um luto, porque eu tô perdendo a mulher que eu sou. E de qualquer maneira, com todo o desespero do mundo, eu vou tentar colocar esse bebê na minha vida que já existia, né? Então, quando eu digo na minha vida, na minha rotina. E eu não vou conseguir. Eu tento, mas eu sei que não vai dar certo. Porque, por exemplo, uma pessoa que sai cedo para malhar ou que estuda até tarde da noite, né? Como é que ela vai fazer isso com um bebê pequenininho de 1 mês? Ah, tá, tem uma rede de apoio. Mas e como é que fica a gente sabe disso porque a gente já é mãe, né? Como é que fica o psicológico dessa mãe em deixar um bebê de 1 mês, de 2 meses com outra pessoa? Tem gente que faz? Tem gente que faz, mas aí é outra questão, né? Quando a gente fala da mãe que, né, gerou ali da melhor maneira possível, procurou um ambiente saudável, né, gerar um ambiente externo saudável para o bebê, ela não vai conseguir fazer isso. Então, quando eu falo desse luto, realmente ele acontece e é do 1º ao 3º mês de gestação. Porque eu gostaria de falar com vocês, me referindo a isso, sempre nos 3 períodos, né? Nos 3 principais períodos, que são do 1º ao 3º, do 3º ao 6º e do 6º ao 9º, que não é nenhum menos importante do que o outro. Claro. E tudo começa ali, né? Descobrir que sou mãe. Bom, então agora, né? Muita mulher começa a ter crise de choro. Eu tenho muita vontade de chorar, só tenho vontade de chorar. Por quê? Realmente, os hormônios, eles influenciam demais. Tá tudo acontecendo muito rápido. Mas esse choro, ele é desse luto que vem se mascarando. E quando ele vem mascarado, quando ele não é consciente pronto, eu sei o que tá acontecendo comigo, eu não preciso resolver. Eu só sei o que tá acontecendo comigo.
ele começa a gerar outro tipo de sintoma. Que aí são os enjoos. Aí, sabe aquela mãe que enjoa do pai? Que não pode ver Dos o rosto. Não pode ver o rosto do pai, não pode ver o cheiro, não pode sentir o cheiro de determinado... A gente enjoa das coisas. Eu não enjoei já de sapato. Ui, não posso nem ver aquele casaco. Isso é o psicossomático de tudo, né? Isso aí tá acontecendo em relação a esse luto dessa mulher que já não existe mais. Seria essa virada, né, dos arquétipos, né, Mari? Então, tu tá ali naquele arquétipo da jovem, de fazer, produzir, acontecer no teu tempo. Ativo, né? O tempo todo, né? Totalmente independente, né? Isso. E aí, de repente, tu entra em outro arquétipo e é assim, de repente descobriu que tá grávida, e aí esses 3 meses entra nesse lugar, né? E tem uma outra questão que é importante a gente falar, que é assim, ó, quando tu descobre que tu é grávida e tu conta pras pessoas, tu já é a grávida, tu já tem o bebê, tu já não é mais vista. Todo mundo tá esperando o bebê, sabe? Tu recém contou que tu tá grávida. Então assim, ó, tu não pode mais comer isso, tu não pode mais tomar aquilo. Tu não pode mais fazer tal coisa. Não pode mais erguer peso. Então, tu já recebe toda essa tudo, contando tudo que tá acontecendo no teu corpo, né? Tu já tem toda essa modificação. Tanto mental quanto física. E aí, tu tem toda essa questão das influências. Porque tu convive, né? Então, aí as pessoas começam a reclamar, porque sabe só chorar, tá de mau humor, né? Claro que tá. Sim. Claro que tá, como é que não vai tá? Né? Então, meu corpo tá mudando, eu já não sou mais a mesma pessoa que era, eu tô buscando uma coisa que, né, tentar fazer uma coisa que eu sei que não vai dar certo. Então, calma, paciência, tudo vai pro lugar. Sim, e aquele grande anseio de como vai ser. A gente tem medo do desconhecido, né? Exatamente, porque quando a gente já é mãe de um, né? Esse um já nos transformou mãe, o segundo a gente já tá dançando o baile, né? Já tá no ritmo. Mas é claro que eu entendi quando me falavam 1 é 1, 2 é 3. Mentira, é 2. Eu sempre digo, 2 é 2, não é 3. Porque as pessoas falam assim, ai, nossa, é tanto trabalho. Não, 2 são 2. São 2. E o que acontece? Se tu ainda tinha um pouco de tempo pra ti, quando tu tinha 1, reduziu porque tu tem 2. Reduziu mais ainda. Reduziu mais ainda. Então, é aí que vem a questão de parar, pensar, se olhar, mas que momento fazer isso? Quando eu vou dormir? A cada 1 hora acordar? E tu entendeu? É tudo importante. Sim. Eu tenho uma gestante também, que ela tem um bebê de 9 meses, e ela já tá na 2ª gestação dela. Então, foi tudo muito rápido. E aí, ela chega e ela me diz assim, olha, eu tô me encontrando de novo, porque às vezes a correria do meu dia é tão grande que eu não lembro nem que eu tô grávida. Então, como que essa mãe estava conectada com esse nenê? Quando é que ela tirava esse tempo para conectar com o bebê? Sabe? Pra, né, ouvir um mantra, ouvir uma música que deixe ela feliz. Né, tornar o ambiente, assim, mais favorável, né, pra essa calmaria que precisa, né, no começo. É muito, muito incrível. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita e a nossa mente meio imperfeita, né? E aí um a serviço do outro. E aí tem que fazer uma conexão certa e... Enfim, acho que essa é a busca da gente. Gestante ou não gestante, né? Claro. E Júlia, enquanto vocês falavam, assim, equilibrar a mente e o corpo, e aí a yoga, é aí onde a gente fala que o nosso tema é esse. Exato. Para poder buscar esse equilíbrio. Então, Júlia, pensando em toda a prática, em todo... como a gente pode começar, porque a gente vai continuar falando de todas as questões da mãe aqui, a gente falou dos 3 primeiros meses, mas a gente tem mais os outros e depois quando nasce também, né, Júlia? Sim. Mas entendendo um pouquinho mais do yoga dentro de tentar, então, um a serviço do outro, trabalhar para que as coisas andem melhor. Sim, o que acontece? O yoga, ele é importante para todos os corpos, né? O corpo foi feito para se mover, não foi feito para ficar parado.
Só que tem as questões das patologias, onde daqui a pouco tem uma mãezinha com deslocamento, né, ali, o bebê tá mal, enfim, tem que ficar em repouso, tem sangramento. É óbvio que tem que se olhar para isso também, né? Então a gente precisa da questão da obstetrícia liberar, né, essa mamãe para conduzir as práticas. Então, cada mamãe vai ter a sua rotina de práticas. O que importa nisso tudo, Laura, é essa conexão e esse tempo de pausa. E isso para todos os seres humanos. A gente precisa se reconectar com a nossa essência. Como eu estou dormindo, como eu estou comendo, como eu estou me movendo, como eu estou me colocando no estado de presença quando eu estou conversando com alguém. Eu estou ouvindo mesmo o que essa pessoa está me falando ou eu já estou pensando em outras coisas que eu tenho para fazer? Né? Então, esse estado de presença. E isso o yoga vem com uma ferramenta incrível, de estar no aqui e no agora. Tu não consegue fazer uma prática de yoga pensando na lista do supermercado. Senão tu perde o equilíbrio, tu cai. Tu simplesmente se desmancha ali, né? E ao mesmo tempo que tem essa contração da sensação da presença, porque tu sente os músculos na presença. Quando chega no final de uma prática, onde tu consegue soltar e relaxar, então a gente fala do sistema simpático e parasimpático, que ficam esse tempo todo, né? Trabalhando junto numa prática de yoga, tu consegue relaxar, tu consegue soltar e, como diz a Magali, que eu amo essa frase, abrir espaço, dar espaço para esse bebê. Ele perceber que essa mamãe tem condições de relaxar, que não é uma mamãe tensa e contraída, é uma mamãe relaxada, é uma mamãe solta. Só que tem os desafios da vida, né, Laura? Então, quanto antes a gente começar uma prática de yoga, quanto antes a gente buscar o autoconhecimento, com certeza a nossa gestação, ela vai ser mais tranquila, né? Digo isso de um lugar onde eu não praticava yoga antes de ser mãe, não conhecia esse mundo, e sim, foi todos os perrengues que eu passei na fase ali, tanto da gestação quanto do nascimento das crianças, que me levaram para esse caminho. E foi aí que eu me apaixonei e continuei os estudos. Então, se desse lugar aqui onde eu tô, eu puder falar para as mulheres que possam começar essa caminhada antes, eu recomendo e assino embaixo. Não, pois é. Então, a gente tem a yoga como uma ferramenta que pode nos manter... Ok. Pois é. Então, agora, voltando para o nosso papo, Magali, mães que sempre quiseram ser mães, tá? Muitas mães demoraram para poder iniciar a gestação, o gestar mesmo. A gente sabe que tem gente que... tem gente que com 4 meses diz, poxa, não consigo engravidar, né? Que é a coisa mais... Ao meu ver, é a coisa mais normal que existe, demorar, porque não é de hoje para amanhã, depende do organismo de um e outro, mas tem muita mãe que esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aí engravidou, e tava esperando demais isso. Também sofre o luto? É uma pergunta muito boa, porque sim, ela também passa por esse luto. As mães que fizeram tratamento, as mães que inseminaram, as mães que, né, aconteceu de forma natural. Tu entende que não é a gestação em si, é aquele momento do tipo, aconteceu. Pronto, eu queria muito, e aconteceu, e agora? Sim. Entendeu? É o desconhecido. É pra todas elas. E será que vai dar certo? E será que vai dar certo? Sim. Será que chega até o final? E será que eu vou saber cuidar? E será que eu posso fazer cocô? Será que eu posso fazer força? E o será que eu posso ir pra academia? O que eu posso comer? O que eu não posso comer? O que eu devo beber? Tu entendeu? Então, é pra todas. A gente não dorme direito, né? O meu primeiro filho, quer dizer, eu só tenho um, enfim. Mas na minha gestação, eu não dormia. Porque eu digo que eu sou mãe velha, fui mãe com 32 anos. Nossa. E hoje em dia, é o mais normal, né? As mulheres têm essa questão também. As mulheres estão esperando mais. E nesse esperar mais, entra a questão da nossa vida, da nossa condição física. Tu entendeu? Porque não é a idade que me permite ou não ser mãe. Já tá com 45 anos, vai ser mãe agora, engravidou agora. Isso aí não tem problema nenhum. Desde que antes eu tenha tido uma vida saudável, que eu tenha tido uma vida, uma qualidade de vida boa, né? Favorável para que isso aconteça.
Então não tem nada a ver a idade. A gente tem um exemplo assim que a gente estava conversando, bem claro aqui, bem recente, é a Cláudia Raia, que é uma mulher que tá com 53, 55 anos, não sei direito, mas já passou de 50. Sim. E é mãe. Então, mas olha a trajetória de vida dela, o quão saudável era, o quanto movimento ela fez. É uma bailarina, uma dançarina, uma atriz, sabe? Então tem muito mais a ver com isso. Mas sim, todas elas passam por esse luto. E quando mascara, quando não se dá por conta disso, aí é sintomático, né? Então vem todos esses outros sintomas que a gente comentou antes. E talvez porque todo o que eu vejo, ai, tá grávida, sinto, como é que tu tá? Né? Porque tu já espera ela dizer que ela tá cansada, que ela tá com enjoo, que ela... enfim, e tudo isso pode ser... claro que a gente tem a história dos hormônios, tá? Isso é uma questão biológica, né? Não se nega. Isso é normal, ok? Sim. Mas pode se... eu digo, pode ganhar uma força maior quando a pessoa não está bem psicologicamente falando. Claro, porque aí o que acontece? Quando eu digo que existe o bebê, tu diz que tu tá grávida, e existe aquele bebê, porque as pessoas passam a ver aquele bebê, tu já não existe mais. Então, assim, ó, o que eu faço agora? Sabe? Tu também quer ser vista. E isso é inconsciente. Então, a gente passa mal, a gente tem sono, a gente desmaia, a gente chora muito. Aí as pessoas vêm reclamar que a gente tá chorando muito, tá? Né? Não se cuida mais, porque a gente meio que se abandonou, né? Né? Agora é outra coisa que eu ainda não sei o que é. Sabe? Existe tipo um padrão, né? Que a gente herda, né? Da nossa linhagem, das mulheres da nossa família. Cada clã vai ter... a minha família são todas parideiras, né? Então, tem uma facilidade com isso. Cuidam desse jeito dos filhos. É assim, assado. Mas tem padrões familiares em cima disso, né? Então, como que essa linhagem feminina vem trabalhando com o seu próprio corpo, com a sua própria psique, com o seu próprio comportamento com o clã em geral... Para saber como que vai passar e vai perpetuar essa chegada dessas crianças, né? Como cada mulher tá vendo o seu corpo e passa adiante isso, né? E o primeiro mês, esse primeiro trimestre é onde a gente trabalha a questão dela entender o que tá acontecendo. É muito mais, a prática do yoga... ela passa a ser muito mais terapêutica nesse sentido, nesse primeiro trimestre, do que nos outros. Os outros 2, a gente sim continua trabalhando essa parte, porém a gente já vai trabalhar as modificações que estão acontecendo no corpo, sabe? Então esses 3 primeiros é para ela aceitar o que está acontecendo no corpo dela, o que está acontecendo com a vida dela. O encaixar, né? Exatamente. O encaixar. Claro que se é uma mulher que vem praticando, fazendo práticas de yoga já há um tempo. Não, é o que se aconselha, né? O primeiro trimestre, ele vai ter um encaixe completamente diferente daquela mulher que está chegando a primeira vez para uma sessão, né? Porque as pessoas chegam para uma aula de yoga, Laura, e elas não fazem ideia o que é que vai acontecer. Então, muitas nem começam uma prática, nem começam a fazer porque é desconhecido. Eu não vou aí nessas loucas. Mas o que acontece? Acontece um movimento terapêutico tão grande numa sessão de yoga, em grupo ou individual, que cada um percebe do seu lugar. E quando a sessão acaba, diz... Uau, o que foi isso? E é muito difícil de descrever em palavras a sensação que tu sente depois de uma prática de yoga. Mas isso é extremamente orgânico. Isso acontece lá dentro. E cada um tem a sua experiência. E o que ela estava falando antes, deixa eu contribuir só um pouquinho, que eu acho que vai ficar bem fácil das pessoas enxergarem o que a gente tentou falar, porque eu sou muito visual. É assim, olha, as pessoas dizem, o yoga é ficar sentado meditando. Ou é colocar um pé na cabeça e a cabeça para baixo. Também é. Só que o pé na cabeça e a cabeça para baixo vai permitir que um dia tu sente naquela postura e tu fique ali 2, 3, 5, 10 horas, quanto tempo tu achar melhor, sem vontade de sair correndo. Sentir um conforto. Entendeu? É o lugar onde tu quer estar.
Eu quero estar aqui agora, nessa postura, sentada, respirando e sentindo a minha presença, a minha companhia. Então, todo yoga, tudo a gente trabalha. Não é só corpo, não é só mente, é a união, que é o que é yoga. Exato. E quando a gente constrói uma postura desafiadora, poxa, o que é da nossa vida sem desafio, Laura? Então isso tem numa sessão de yoga, isso tem numa prática, tem desafios, tem posturas desafiadoras. E tu vai fazer o que é possível pro teu corpo naquele dia. E quando o teu corpo entra nessa postura, ele já traz informações para as tuas células de como tu estás hoje. E aí tu começa o autoconhecimento. Porque é encontrar o conforto dentro do desconforto. Entende? Isso é na nossa vida lá fora. A gente leva isso para o nosso comportamento lá fora. Então acontece uma situação desagradável no mundo, que acontece. Mas como tu vai se sair disso? É aí que muda. Então, é levar a prática do yoga para fora das paredes da sala. Certo. E aí tu vê, quando tu fala achar o conforto mesmo no desconforto. Exato. E aí nós temos por exemplo, a segunda parte da gestação, Sim. que é quando a barriguinha começa a aumentar, e é óbvio, toda mãe, né, que realmente que está bem psicologicamente, principalmente, quer que apareça a barriga, né, então a gente quer o quanto mais melhor, porque, né, poxa, precisam ver, é a única vez, eu acho, na vida, eu sempre falo, assim, que as minhas 2 gestações foram os 2 momentos que eu me permiti a comer o que eu queria, mas, claro, não era em exagero, mas era do tipo assim, gente, se eu quiser, eu posso. Solta o controle. Eu posso. E aí o pessoal diz, não, mas é que isso, parem do mas é que e esse tem é o problema, que, né? Porque o tem que dói muito. É pesado. Tu precisa, tem que fazer isso, tem que nada, sabe? Nesse momento eu tenho que estar tranquila. Eu sempre vi que pra mim trabalho era essencial. Tanto que eu sou uma mãe, que com 15 dias eu teria voltado a apresentar o programa. Só não voltei porque eu tava muito inchada ainda. Aí eu esperei 28. Tá ótimo. Nem Mas mais o meu pouquinho. bebê tava aqui comigo. O meu Claro, bebê tava aqui comigo. Mas é que se isso te permite, tudo bem. Sim, né? ok, Se mas tu tá bem pra isso, tudo bem. porque eu fiquei em casa e me davam palpitações de ficar em casa. Aí tu fica em casa com o teu bebê por seguir uma recomendação médica porque ou da família, influência, e aí Se deprime. te Não, deprime. porque daí dizem que nos 40 dias, pelo amor de Deus, tu não pode pegar isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode. Não, peraí. Eu digo, tem que ser gostoso. Então a mãe já tá numa fase que o bebê tá demorando pra pegar a mama. Né? Que tem mães, a minha cunhada esses dias, um beijo pra ela, pra Lucy, ela ganhou o bebê, foi colocar ele na sala de parto, no peito, ele mamou, sabe? Foi incrível, isso que era cesárea, né? Então, assim, foi colocar e deu tudo certinho, ele já saiu mamando. A Joana demorou 1 semana, o Franco demorou 19 dias pra pegar a mama. É incrível, a gente sabe os dias certinho, Sim, né? porque eu sei quanto ele chorava antes de Quanto? pegar o mamar. Não, 1 hora até ele parar, até ele pegar, agarrar o mamar e sugar. Ele chorava. E ele dava bicadas Tentava, assim e assim, ó, 19 dias. Então, eu sei quando que alguém me diz, ai, Laura, sabe que isso não é bom. Sabe que, sabe, tu tá num momento em que tem várias situações naturais do dia a dia que a mãe tá passando. Deixa ela passar de uma forma natural. Para de dizer que precisa fazer uma coisa, precisa começar a emagrecer, porque uma coisa que é algo que me ataca, assim. Tu precisa começar a controlar a tua alimentação. Ok, eu preciso ter mamar pro meu filho. Depois eu vejo da minha alimentação, assim. Então, tem situações que a mãe, eu já tô virando uma leoa aqui falando, mas é uma instinto, né? questão, é uma questão que, poxa, olha só, faz 15 dias ganhou neném, não tem mais barriga, tipo, que legal, como se, tipo, isso fosse uma um vergonha, troféu. né? Não, Fosse uma vergonha, tipo, ter barriga. É uma tenho cobrança até hoje, social, é um padrão, né? Exato. É Então, eu não sei se um talvez estereótipo. causa muito nas mulheres essa pressão de, eu já tenho que mostrar que eu tô bem.
né? Eu já tenho que mostrar que meu corpo já voltou, né? Eu quero ser elogiada por isso, pra verem, nossa, como foi tudo 100%. E por dentro tá se corroendo. Porque lá no começo não deu a devida atenção, né? E tu entende que isso também faz parte do luto? Sim, faz. O voltar, querer voltar com o que o corpo esteja como ele estava antes da gestação, também Não faz parte do existe. luto. E não existe voltar, é só pra frente que se vai. Se for pensar nisso, né? Ai, que a Júlia não precisa exemplificar E isso. assim, ó, e é o contrário, porque a partir do... E olha, veja a importância do que tu falou aqui, que as pessoas, né, quando começa a aparecer a barriga, então tem que tomar mais cuidado, porque todo mundo chega, não pode isso, não pode aquilo. Nesses 3 primeiros meses, a gente cuidou do mental da mãe, né? A gente praticou yoga com ela, ela fez uma atividade física. Nesse formato, então sim, foi uma atividade física, onde a gente conseguiu trabalhar o mental dela também. Porque elas chegam com isso, tá? Todas elas chegam com isso. E após esses 3 meses, a gente... Cara, é muito incrível. O bebê começa a sentir ele ter o tato dentro da barriga. E ele começa a escutar o que está no externo. Então, a partir desse 3º trimestre, dos 3 aos 6 meses, a gente vai trabalhar para que a mãe crie um ambiente saudável para o bebê. Para ela e para o bebê. Porque esse tempo, ele é assim, ó, a nossa primeira influência, vamos dizer assim, é a nossa mãe. É o que tá acontecendo com a nossa mãe. Então tu pensa que forte é tu dizer isso, sabe? A primeira influência que o teu bebê vai ter na vida é tua, é tu que tá passando pra ele. E o que tu quer passar, né, pra ele? Como é que tu vai estar? Em que ambiente? Esse ambiente mental para a criança é a mãe que é responsável por gerar, enfim, onde ela tá, né, na sociedade que ela tá vivendo, né, na comunidade, enfim, em casa. Então, assim, ó, tem incomodação no trabalho, ok, muitas não vão poder bater a porta e ir embora. Então, tá, eu sei que aqui eu vou ter que lidar dessa maneira, porque, né, enfim, eu preciso do trabalho. Mas eu vou para casa e eu vou compensar isso. Eu vou ouvir uma música calma, eu vou comer o que eu tenho vontade de comer, o que me faz sentir feliz, porque nesse momento eu posso fazer isso, foi que nem tu disseste, né? Que tu tinha os teus desejos também. Se eu quiser, eu faço. É ótimo isso. É que eu digo assim, todo o resto, né, da vida, Sim. tu sabe que tem coisas que tu cuida. E claro, com um bebê se formando, é óbvio que eu não Sim, tô falando sobre exageros. Álcool, e sobre, né, exato, tabaco. Não. Mas eu digo assim, cara, quer saber? Eu evito comer um chocolate ao leite, eu como Uma 70% gordura, do normal. E aí, cara, eu quero sentar e comer uma barrinha de chocolate agora normal e tá tudo bem, sabe? Me deixa, sabe? E aí, além disso... E nem vou questionar, nem vou dizer posso. Claro que eu posso. Nem deve. Elas não devem fazer isso. A menos que, claro, tenha alguma restrição, né, de médica. Enfim. Não, mas é isso que eu quero deixar também. Que, tipo, posso tudo dentro do de possível. cada um. Claro. Né, Trazer uma leveza, né? E aí, a partir disso, com isso, trabalhando dessa maneira com a mãe, o mental dela. E agora, até o 6º mês, a gente vai criar espaço, que é onde a Julie gosta de falar, né? A gente vai criar espaço. Por quê? Porque a partir desse 3º trimestre, do 2º trimestre, tudo vai se apertando dentro de mim. O meu intestino vai para cima e para trás. O meu coração já tá sendo empurrado pro lado. Enfim, o meu pulmão já começa a ser pressionado, então a minha respiração fica mais curta. O sangue começa a aumentar, o volume de sangue começa a aumentar no meu corpo. Aí eu começo, lá no 6º mês, eu começo a sentir um braço embaixo de uma costela. Calcanhar da Bela na costela. Assim, eu andei assim, eu não sei quanto tempo eu andei assim. Já tava de cabeça pra baixo, a menina. Viu? Sim. Ai, então, Deus. A gente vai criando um espaço. Por quê? Porque a mãe não precisa sentir dor.
Porque o bebê precisa se espichar, né? Quanto melhor ele estiver lá dentro, melhor ele vai estar aqui fora. Então, tem todo esse trabalho que a gente faz do 3º ao 6º mês, junto com toda a parte psicológica que a gente vem, né? Apoiando também. Quando eu digo apoiando, eu quero dizer que todo mundo, gestante ou não gestante, homem ou mulher, deveria ter um acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém, né? Então, por isso que a gente faz esse acompanhamento, né, a mais. Mas, né, no possível que se faça terapia, sempre é muito bom para todo mundo, né? Não só para uma gestante. Magali, na questão das gestantes, aí os encontros são semanais? Como é? Tu diz a prática? São, o sugerido é assim, ó, muitas coisas são 2 vezes na semana. Muitas coisas podem ser feitas todos os dias. Sim. Podem e devem, né? Então, assim, ó, 2 vezes na semana seria o mínimo. A partir de 2, 3 vezes na semana é o suficiente. Então, fique entre 2 e 3. Porque a gente trabalha o corpo, trabalha as respirações. Quando a gente começa a trabalhar o yoga, entende dos apanas, né? E existem algumas respirações, que os ares que estão Os dentro, vaios. né? Eles começam... Tem um que nos ajuda a expulsar, inclusive, o bebê. Que é o responsável pela expulsão, né, pela excreta, enfim, de suor, de tudo que não é necessário. E no último trimestre ali, ele vai trabalhar para ajudar a expulsão do bebê. Então, tu vê, é muito mais do que uma atividade física. Sim. Não, e quando tu fala sobre o mental, e foi por isso que eu abri tanto minha boca nesse programa, né, nesse momento, mas é que aí é a combinação perfeita, e é essa a ideia. E quando tu fala sobre a quantidade por semana, como é importante, porque se tu quer criar realmente aquela forma de pensar, porque não adianta fazer uma vez na semana, 1 horinha, ir embora, fazer tudo errado, não fazer tudo errado, mas assim, tipo assim, tu Não dá não tem aquela continuidade, né? vivência que talvez seja importante, né? Pode ser que tenha gente que faça uma vez por semana e veja que é o suficiente, beleza, mas me parece que pensando na gestação, né, e pensando que tu tem que cuidar de ti, cuidar de mais um e fazer, Exato. né? Então 3 vezes na semana é o melhor, tá? Existe o possível e existe o que seria o perfeito a ser feito. Sim. Então, a gente vai nesse meio termo. claro que melhor fazer, né? Melhor é fazer. E a Julie falou sobre as posturas desafiadoras, né? Eu não faço invertidas ainda. E isso não me impede de ser uma instrutora de yoga e não me impede de ensinar e continuar praticando para um dia fazer uma invertida, né? E ficar realmente com a cabeça para baixo, porque ela é almejada por todos que praticam, né? Então, aí a gente vai para as mães de novo, né? No 3º trimestre, muita coisa a gente já vai tirando da prática. Por exemplo, uma invertida não se faz. E aí eu digo, por que a especialização é tão importante, né? A habilitação para gestante é tão importante. Porque eu não vou colocar uma grávida de 7 meses para fazer uma invertida, que eu não sei se o bebê dela já não tá com a cabeça para baixo. Se ele estiver com a cabeça para baixo e encaixado, como é que ele vai ficar lá dentro quando ela estiver de ponta cabeça no chão? Sim. Entendeu? Por que muita coisa a gente faz e muita coisa a gente vai deixando de fazer ao longo da gestação? Então, é importante saber isso, né? Porque e não é uma crítica. Talvez seja uma orientação para que olhem para isso também. Muito estúdio que eu conheço, tenho conhecimento, enfim, no Rio Grande do Sul, não falo nem das cidades. Existem professores, existem instrutores que acompanham, sim, gestantes, mas que não têm habilitação para isso. Sabe, vão no impulso, vão no que eles entendem que dá para fazer e muita coisa que deveria e poderia fazer, não faz. Sim. Que, por exemplo, no último trimestre a gente trabalha abertura de quadril, fortalecimento de coluna. E Então uso das bolas também, né? Fortalecimento de As abdômen. faixas. Vamos falar agora do 3º.
Meninas, quando a gente vê que entra nessa terceira fase, a Magali já começou falando que tem que cuidar quadril e tudo mais. Julie, como tu vê, principalmente, eu digo agora a nível de saúde, pensando numa gestante, assim, ó, a gente sempre espera que seja da forma natural um parto, né? Não deu, tudo certo, sabe? Tudo certo, porque a gente sabe o peso que fica para quem tentou e não conseguiu, né? Mas como, pensando em saúde, isso pode estar auxiliando uma mãe, Julie? Nossa, é infinita, assim, a quantidade de benefícios que vem trazendo, né? Essa última fase, até onde eu entendo a anatomia do corpo, né? Então, nós temos dentro da nossa bacia um músculo que se chama ilho-psoas. E eu sou apaixonada pelo estudo desse músculo e ainda tenho muito para aprender sobre ele. Na medicina, ele é chamado do músculo da alma. É ele que agarra o nosso assoalho pélvico e sustenta, né, todo esse peso da gestação, né, tudo que está acontecendo ali dentro. Então, essas posturas de abertura de quadril, elas vão trazer essa elasticidade para que esse músculo que por muito tempo talvez tenha ficado fechadinho, retraído, talvez por traumas, por muitas questões e memórias, ele contraiu e se sustentou ali. Então, nessa fase, vai se trabalhando essa flexibilidade do quadril para que tenha, assim, um parto natural, né? Como a Laura falou, mas e se também acontecer um parto cesárea, né, que isso seja da forma mais adequada. Tem uma questão que a Magali falou antes, da questão de se o bebê já está encaixado, né, Magali, lá na pelve. O que acontece? Muitos bebês são pélvicos, né? Eu tive a questão do Augusto, que era um bebê pélvico. Na época, eu não fazia yoga. Mas eu sei que hoje, muitos asanas, muitas posturas de yoga, auxiliam nessa abertura de espaço para que o bebê consiga fazer essa manobra sozinho e encaixar novamente na pelve. Então, assim, é incrível esse estudo. E como esse acompanhamento, como a Magali falou, se tu tem um acompanhamento com uma terapeuta que tem esse conhecimento, junto com o obstetra, que vai, enfim, o ginecologista que vai fazer essas ecografias, acompanhar a posição desse bebê, isso vai ser trabalhado junto. Unir a medicina com a terapia, né? Fazer com que tudo isso tenha um acompanhamento e deixe essa gestação de uma forma mais gostosa e prazerosa possível, né? E muitos obstetras já indicam, né? A primeira coisa, assim, que porque não adianta, é uma medicina inegável. A gente não tem como falar, né, de Ayurveda, por exemplo, da filosofia, da prática do yoga, dizer que é de ontem, que isso não funciona, que não dá certo. Não é, isso é uma inverdade, porque a gente já sabe que isso é milenar. É 5.000 anos. É muito maior do que nós, sabe? Então, médicos já entenderam isso. Os obstetras já também, né? Muitos já... Olha, eu te aconselho uma prática de atividade física. Se tu não faz nada ainda, te indico yoga. Por quê? Porque já tem esse conhecimento também do benefício que é para uma mãe ter um bebê de parto natural. Claro. E agora, então, falando especificamente de como como se trabalha, né, nessa terceira fase de gestação, porque pelo que a Julie falou, é importante que os músculos estejam reforçados, é importante ter esse outro que ela comentou. Ilho-psoas. É, isso aí. Que ele possa estar flexível para passagem e tudo mais. Mas para que isso aconteça, então, Magali, como o trabalho... de novo, a gente sabe que é unindo mente e corpo, né? Então, a gente já começou a fazer isso, né? Lá atrás, a gente já vem fortalecendo todo o corpo dela, toda a musculatura, porque tudo é importante. Tu gestou a tua coluna no 3º trimestre, então, né? Porque é peso. A gente tem o nosso e já tem... mais a criança. Então, o meu peito já tá pesando a mais também, porque eu já vou amamentar, então eu tô toda inchada. A minha coluna já tá dolorida pelo peso. A minha costela tá abrindo cada vez mais, porque tem um pé, uma mão ali me empurrando.
Então, tudo isso a gente já vem trabalhando desde o terceiro, enfim, desde o começo da gestação, fisicamente, né? E a partir do 6º mês, então a gente já vai tomando cuidado para que tudo fique muito mais forte, mais firme. Essa mãe cada vez mais consciente de como vai ser a vida dela depois disso. A gente vem trazendo, então, todos os asanas que possibilitam esse fortalecimento. Tempo de permanência em algumas aumenta, em outras diminui. Algumas saem da grade, outras entram. A gente vai trabalhar especificadamente para cada trimestre, né? E para cada gestante, porque cada uma dentro da sua limitação também. Tem a que consegue, né, uma abertura maior, tem uma que consegue menor, tem uma que já está incomodada com o deitar no chão para levantar as pernas. Então, só um parênteses aqui, eu tenho uma delas que faz o trabalho comigo. Ela me disse assim, eu faço desde o 2º trimestre, eu tô fazendo aquela fisioterapia pélvica. E ela não me deu nada disso que tu tá me dando pra fazer. Como uma complementa a outra, né? Então, assim, né, tu tá trabalhando, né, pra abertura do quadril, mas tu precisa fazer coisas com que realmente o teu quadril vá abrir pra te beneficiar nesse momento, né? E começa todo o trabalho das respirações também. Então, a gente vai, né, trabalhar ela para que essas respirações, além de acalmar, trazer ela para esse estado presente de novo, porque a respiração consciente tem este poder. E vai trabalhar também essa questão da expulsão do bebê para ajudar ele na hora. Eu posso deixar uma dica aqui. Claro que nesse deve. 3º trimestre, no mínimo uma vez por dia, 10 minutos engatinhando no chão de casa, com a barriga para baixo. Engatinhando no chão de casa, 10 minutinhos por dia. A lombar agradece e o bebê vai se movimentando, girando dentro da barriga para se encaixar. Abre espaço. Que legal, Abre dá espaço. Exato. Que bacana. E quando a gente pensa assim, poxa, então a mãe teve o seu parto, o bebê veio ao mundo e como a gente olha para essa mãe que recém teve esse bebê? Então, nesse momento, apoio. Mas quando eu digo apoio, é no sentido de, assim, ó, isso de sentir na pele mesmo, Sim. tá? Eu falo com lugar mesmo de fala aqui. É sentir, acolher essa mãe. Essa mãe precisa ser acolhida junto com o bebê, tá? Porque quem cuida, essa frase é um clichê, mas ela é muito verdade nessa hora. Quem cuida de quem cuida? Sabe? Então, assim, ó, é tua amiga, é tua irmã, sei lá, né, tua filha. Estende a mão, mas de uma maneira carinhosa, sabe? Com amor no coração, com muito carinho por essa mãe. Tenha compreensão. Devia ter um cursinho, né? Devia existir um cursinho, assim, preparatório. A vida real da maternidade. Devia ter um cursinho preparatório, assim, ó, pro primeiro trimestre e pro pós-parto, assim, para quem convive com uma gestante. Ia ser mais fácil, né? Ia ser Quem mais sabe, fácil, né? tá? Verdade. É que cada um tem uma experiência, né? Muito. Daqui a pouco eu tô falando isso aqui e muita gente em casa diz: não, mas a minha vida foi ótima. Meu pós-parto foi maravilhoso. Eu tive auxílio de todo mundo, meu filho Sim. tá bem, não chorou, não teve cólica, Sim. sabe? Então. É Depende que muito. o primeiro mês, né? Os primeiros 40 dias mesmo, né? Mas o primeiro mês do bebê é o momento em que todo mundo tá se acostumando. Tanto ele conosco quanto a gente com ele. Então é aquele momento que assim, tu ainda não conhece teu filho. Não. Ele vai começar a se mostrar pra ti nesse primeiro mês. É assim, ele vai chorar mais, é normal. Depois começa a acalmar os choros. Mas o primeiro mês, poxa, imagina... Ele saiu da tua barriga, ele não tem noção de nada. E ele tá olhando um monte de gente. Tem muito espaço aqui. Muito espaço. Lembra que a gente falou sobre o ambiente mental? Sim.
é isso que a gente vem Proporciona. fazendo. Aham. O yoga, ele é uma oportunidade, o yoga na gestação, ele é uma oportunidade para que a mãe crie um ambiente mental saudável para o seu filho enquanto ele ainda está lá dentro. Uhum. Porque o bebê que nasce de uma mãe que pratica yoga, ele vai chorar? Vai. Quando ele tiver sono, quando ele tiver fome, quando ele Isso, tiver porque sede. é assim que eles se comunicam, né? Ele não vai chorar por nada, Uhum. entendeu? Sim. Ele vai ser uma criança mais calma, ele vai ser mais tranquilo. A mãe tem uma recuperação maior, mais fácil, Uhum. sabe? Tudo é mais fácil para quem pratica yoga e sofre com alguma cirurgia, vamos falar assim, ó, alguém teve uma... Nem falando das grávidas, eu Sim. sei que eu vim para falar das grávidas, mas Não, mas- alguém teve uma lesão, precisou de uma cirurgia e praticava yoga, ok, aquela pessoa só vai se recuperar muito mais fácil do que quem não fazia nada. Ou de quem fazia outra atividade, que não fazia nada, pior ainda, né? Mas tá tudo unido. Essa é a questão. Certo, certo. As respirações também. Final da gestação, quanta mãe dorme sentada. A mãe chega a dormir sentada porque falta o ar. Exato. Se ela pratica o yoga desde o comecinho ou antes, a indicação é antes. Pensou, porque hoje em dia todo mundo se programa para tudo, né? Pensou em engravidar? Ok, vou começar a fazer uma prática de yoga. 2 vezes na semana, no mínimo. Sabe? Quem chega no final da gestação praticando yoga não tem esse desconforto. Não tem essas dores. Se tem, é muito menos. Tá? Não dá pra dizer que não tem nada. E tu falou agora desse bebê, quando nasce, existe a golden hour que eles falam, A gente teve um programa sobre isso, Sim, né, Laura? tivemos. Então, o pessoal que quiser Aham. procurar, tem o programa. Isso, é Verdade. isso mesmo. E como isso a gente também indica muito para que se fale com o obstetra, se converse com o pediatra, né, naquela hora. Nossa, me dá aqui, deixa eu, né? Agora é a minha vez. Eu tô o primeiro contato, então não faz sentido, né? E para que isso aconteça, esse bebê tem que nascer bem. E a mãe tem que estar bem. E como é que eu proporciono tudo isso? O yoga pode ser uma ferramenta de muito auxílio para que isso aconteça, né? Tá certo. Não é. É o corpo, como é que é? Corpo sã e mente sã, é isso, né? E a gente poderia E- ficar aqui mais 5, 10 horas falando Exato. De assunto quanto tem. benefício tem. Pois é, e falando então sobre... porque daí a gente entra em outra seara quando pensa, mamãe, né, nasceu, mamãe vai ter que amamentar. Uhum. Falasse da Golden Hour. E a gente sabe que não necessariamente a pessoa consegue, naquele momento, estar já amamentando, né? E aí fica aquele estresse, né? Daquela mãe Atenção. que é a atenção. Será que eu vou conseguir? Ou será que não? Porque assim, pode acontecer de não conseguir e tá tudo bem. Porque existem, graças a Deus, formas hoje que possam compensar. Eu tenho amigos, 2 amigas que passaram por tratamentos logo após de ganhar bebê e elas não puderam amamentar, precisaram secar o leite e tudo mais, por tratamento de saúde mesmo. Então, vejo que pode acontecer com qualquer mãe. Até elas tinham, só não podiam, né? Então isso é a gente... Mas tudo bem, as coisas acontecem por algum motivo, a gente tem que olhar para isso e dizer, tá tudo certo, graças a Deus temos outra opção. Né? Tenho como alimentar meu filho, mas tem o lado de que naturalmente a gente sabe que é o melhor para ele, né? Pro filho na hora. Então tem também essa tensão de uma mãe que espera poder amamentar logo depois. E além de tudo, aí o que eu imagino, pensando em te perguntar sobre esse momento, porque nós temos, quando a gente tinha barriga grande, era uma coisa, né? Era dor de um jeito. Quando a gente ganha o bebê, alivia, né, o peso, mas acontece de ficar ainda um tempo parecendo que tu tem mais um na barriga, que o pessoal pergunta, não,
Não ganhou nasceu ainda, Uhum. né? Porque tem isso. E tem o lado de poder segurar o bebê com tranquilidade e tudo mais. E a gente sabe que postura, tudo isso ajuda e facilita, além de tudo. Porque a postura, ela nos deixa ou cada vez mais, né? E doloridos também. Então, como tu vê esse lado também, só pra gente falar e ilustrar esse lado também, que eu acredito seja bem importante. Por mais que já tenhamos falado tanto sobre todas a importância da yoga na gestação. Uhum. Então, como eu disse antes, o nosso corpo todo se altera, né? A nossa coluna vai ser empurrada lá pra frente porque a gente tá carregando muito peso. Então, isso é normal, é a anatomia do nosso corpo. Alguns mais, outros menos, né? Mas quando tu tem essa prática, quando tu tem esse fortalecimento total do teu corpo, porque existem asanas que a gente fortalece. É incrível falar assim, as pessoas dizem, mentira. É verdade. Existem asanas específicos, a Júlia tá falando porque ela já sabe até o quê? Que trabalham a musculatura do corpo inteiro, numa única postura. Então, isso é possível. E na hora em que tu ganhou o bebê e tu vai estar amamentando, essas dores tu não vai ter. Porque o teu corpo já trabalhou por isso. Ele vai voltando ao normal. Tu vai sentindo o teu corpo voltar pro lugar dele sem tanto desconforto. Claro, uma mãe que teve um filho de cesárea, ela vai ter que demorar um pouquinho mais, vai esperar um pouco mais de tempo para poder, né, voltar pro exercício físico. Mas existem práticas respiratórias que tu faz a partir do 5º dia do teu pós-parto. Então, presta atenção o quanto importante é o yoga. É a única, eu não ouvi falar de outra, tá? Posso estar aqui ignorante no assunto, né, de desconhecer mesmo, outra prática que se possa adotar rápido assim. Então, a partir do 1º dia que tu ganhou o bebê, já é recomendado que a pessoa, que a mãe, né, de parto normal, veja bem, de parto normal, se deita em makrasana. E que fique deitar uma postura de jacaré, onde deita com o abdômen para baixo, repousa, respira, encosta os dedos dos pés. E isso é uma postura de yoga, onde a mãe já pode praticar. Certo. E a partir do 5º dia, ela já pode ir introduzindo outras asanas, claro, com acompanhamento, nunca sozinha, né? No dia a dia dela. Então, me diz se tu quer uma atividade física, porque as pessoas veem como atividade física, né? Que seja mais completa do que essa. Tá certo. E quanto o nosso corpo é a nossa farmácia. Ele se autocura, Porque né? nesse momento que tu faz uma postura dessa e casa com a outra e juntas, tu une uma inspiração e uma expiração, o teu sistema endócrino, ele vai se organizando e vai liberando os remedinhos que tu precisa para aquele momento. Então, o nosso corpo, ele é autorregulável. Então, tu traz isso a benefício da tua recuperação também. Exato. Claro, bem acompanhado, bem assistido, com um programa, né? Para ir acontecendo esses movimentos. Né? É isso aí. Meninas, eu gostaria de agradecer vocês por esse papo tão especial. Foi tão legal poder... Eu revivi um pouquinho da minha gestação, pensar os sentimentos, né? Falei aqui muito e que bom ouvir vocês e dizer, poxa, tem possibilidades de ser ainda melhor. Então, para quem está pensando, né, poxa, é uma forma de talvez ter uma visão um pouquinho diferente sobre isso e poder ter todo esse auxílio, tanto para a mãe quanto